é um desafio para mim, porque eu falei em off aqui para os debatedores, o grande desafio hoje é que eu ser imparcial. Então a minha luta hoje vai ser me manter imparcial, porque o tema é: o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação? Eu sou um dos poucos pós-tribulacionistas desse país, então, do meio pentecostal. Então, e eu que já queria debater esse tema com o pastor Elias, mas o pastor Elias resolveu declinar faltando um dia, então agora isso é muito forte. Agora eu tenho que manter aqui a imparcialidade. Mas vamos lá. O arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação? Dois pastores aqui, que eu respeito, que vão debater esse tema. O pastor Elias Soares é da Assembleia de Deus do Ipiranga, autor de vários livros, é um youtuber também teológico, pastor Elias Soares Oficial, o seu canal no YouTube, é consultor teológico, e tem a livraria do pastor Elias lá na Conde de Sarzeiros. Bem-vindo, Elias. Muito obrigado, pastor César. É um prazer enorme poder estar aqui participando deste programa extremamente relevante. E ao lado aqui também, de frente melhor, com o pastor Edivaldo, que nós já tivemos a oportunidade de estarmos ali na RIT. E foi um tema bem parecido com esse, na área de escatologia, que era se havia ou não arrebatamento secreto. Exato. Eu já quero mandar aqui um abraço, um beijo para minha filha Abigail Soares, que está na livraria do pastor Elias, na Conde Sarzeda, 160, loja 27. Um beijo, um abraço para minha esposa Débora e para o Davi, que está em casa. E um abraço para todos os irmãos do nosso canal no YouTube, que logo, logo essa programação vai para lá para você assistir. Maravilha. Tá transmitido pelo seu canal também? Não. É que depois mas se quisesse, podia ter transmitido. Verdade. Vamos lá. Com a gente também, reverendo Edivaldo Costa. Ele é o pastor titular na Igreja Presbiteriana Jardim Elian. Ele é bacharel em teologia pelo JMC, formado em teologia pelo Mackenzie também. E de vez em quando aparece aqui com a gente, debatendo temas polêmicos. Bem-vindo aqui, pastor Edivaldo Costa. Obrigado, pastor César, pelo convite, pela oportunidade. Bom dia, pastor Elias, graça e paz. Como o irmão já disse, nos encontramos recentemente numa outra emissora, num outro debate. Esperamos contribuir aqui para o crescimento do reino de Deus. Maravilha. Elias, arrebatamento antes ou depois da grande tribulação? Bora começar. Então, eu acredito que o arrebatamento, ele será antes da grande tribulação, porque é a única posição que vai defender a igreja indo para o céu por ocasião do arrebatamento, e para que esse arrebatamento ele seja para que ele aconteça, para que a igreja possa ir para o céu, melhor, né? É a única posição que vai mostrar a igreja indo para o céu por ocasião do arrebatamento. E para que a igreja possa ir para o céu antes da grande tribulação, melhor, é necessário que seja pré-tribulacional, porque na visão pós-tribulacionista, lamento dizer, a igreja, por ocasião do arrebatamento, não vai para o céu. E um segundo ponto, eu creio que a Bíblia não diz que a igreja passará pela grande tribulação, e é por isso que eu acredito que o arrebatamento será pré-tribulacional, por esses dois motivos. O motivo primeiro é que a igreja vai para o céu. E para ela ir para o céu tem que ser um arrebatamento pré-tribulacional, porque na visão pós, a igreja, por ocasião do arrebatamento, não vai para o céu. E o segundo é que na Bíblia não está escrito que a igreja passará pela grande tribulação. Ok. Pastor Edivaldo, sua opinião, qual que funciona? O arrebatamento antes ou depois da grande tribulação? Vamos. Muito bem, pastor César, pastor Elias e demais ouvintes. Interessante inicialmente dizendo que estudar escatologia é sempre uma questão polêmica, controversa, em que nós vamos ter diferentes opiniões sobre o mesmo tema. Eu quero começar, pastor César, fazendo uma distinção importante e necessária para o nosso debate. A distinção é a seguinte: diferenciar entre tribulação e grande tribulação. Porque eu penso que essas duas palavras, essas duas expressões acabam tendo uma certa um mau entendimento na maioria dos evangélicos. Eu entendo que tribulação é uma coisa e grande tribulação é outra. Nós já estamos na tribulação, mas grande tribulação é uma outra coisa, é um outro evento futuro, derradeiro, escatológico,
preparado para o final dos tempos. Então, é importante, às vezes, eu já recebi essa pergunta sobre tribulação e grande tribulação. Então, são eventos distintos, entendo que nós já estamos na tribulação. Segundo Mateus capítulo 24, Jesus usa a expressão princípio das dores. Ainda antes de responder a sua pergunta, mais objetivamente falando, só para os nossos ouvintes entenderem, existem basicamente 3 interpretações sobre o tema. É o que defende o pré-tribulacionismo, que vai defender aqui o pastor Elias, que a igreja é tirada... Não, eu tô só citando, ok? Hoje eu tô de boa, viu, pastor? Eu tô de boa, sem provocações, né? Até porque, pela primeira vez, o pastor César vai ter que ser imparcial aqui. Eu acho que ele tá do meu lado hoje. Inédito, um milagre aqui, um milagre. O presbiteriano crendo em milagre já ajuda. Opa, eu creio. Sensacionista, mas acredito. Vamos lá. Então, a primeira posição é o pré-tribulacionismo. A igreja é tirada antes da grande tribulação. A segunda é chamada de mid-tribulacionismo, que a igreja é tirada no meio da grande tribulação. E a terceira é o pós-tribulacionismo, que eu defendo. Eu vou defender o pós-tribulacionismo por entender que a Bíblia é clara ao dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Se a pergunta se é antes ou depois, eu defendo o depois do depois do depois do depois do fim. Então, por uma razão simples, por versículos bíblicos que eu vou mostrar, pelo testemunho da Escritura e pelo testemunho da história. A história da igreja se confunde com a história do sofrimento. A igreja sofre desde o Gênesis capítulo 4, pelo sangue do justo Abel. Até hoje, por exemplo, Deus não livrou os cristãos dos primeiros séculos das arenas, dos leões, do martírio. Nós temos testemunho de várias pessoas que foram martirizadas. Então, no meu entendimento, nem bíblico e nem histórico dá para defender o pré-tribulacionismo. Porque se toda a história da igreja foi conduzida de um jeito, por que a última geração seria poupada? Okay. Pastor Elias Soares. São 5, viu? 5 posições. Além do pré, do pós e do meso, existe o arrebatamento pré-ira e existe ainda o arrebatamento parcial. Não, eu citei as 3 principais, né? São essas 2. É que o pré-ira está muito em voga. O parcial não tem tanta notoriedade assim, mas o arrebatamento pré-ira, ele é bastante divulgado, né? Eu penso que esse argumento, por exemplo, histórico, para tentar defender que a igreja passará pela grande tribulação, eu penso que não é o melhor argumento. Até porque eu gostei muito da introdução que o pastor Edivaldo fez, quando ele disse o seguinte, que nós já estamos na tribulação, porém não na grande tribulação. Meus parabéns. E até quase bem-vindo ao pré-tribulacionismo, viu? Porque essa visão aí é defendida pelo pré-tribulacionismo. Porque a tribulação, desde o Antigo Testamento, as pessoas passam pela tribulação. E o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo fala que importa que por muitas tribulações alcancemos o reino. Agora, a grande tribulação deve ser destacada aqui, que é a megaleclipsis, como o evento escatológico. A Tlipsis Megali é um momento atípico na história da humanidade, profetizada pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo de número 21, e outros textos correlatos, onde será uma tribulação atípica, uma grande tribulação. Olha o que Jesus disse: nunca houve e nem jamais haverá. Nunca houve e nem jamais haverá uma tribulação tão grande quanto essa. Olha, se a gente for analisar a tribulação, ímpio também passa a tribulação. Não é só crente que passa tribulação, não. Tem ímpio aí que vive até muito mais atribulado, porque o crente está atribulado, mas tem um consolador, e o ímpio vive atribulado e não tem um consolador. Só que o Senhor Jesus diz que é uma grande tribulação como nunca houve na história. E essa grande tribulação, ela tem uma finalidade. Aí é que está. Nós precisamos ir para Daniel, capítulo 9, versículo de número 24, para saber qual a finalidade desta grande tribulação. Aí você vai dizer o seguinte: porque Deus não preservou os santos. É verdade, porque ele mesmo prometeu, ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Agora, o fato dele não ter livrado os cristãos da arena,
pena, os mártires, não significa necessariamente que ele não livrará a sua igreja, porque aí ele estaria contra a sua própria palavra. Como é que a igreja pode ir para o céu? E eu creio que o senhor acredita que aquela promessa ali de João 14, versículos 1 a 3, quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, o senhor acredita que a casa do meu pai ali é o céu, ou não? Sim. Sim, até porque eu tenho vários outros autores aqui que apontam para o fato de que é o céu. E o Senhor Jesus está prometendo levar a sua igreja para o céu. Só que, na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. Então, a única forma de ir é somente no pré-tribulacionismo, porque depois, na visão pós, depois da grande tribulação, não existe na Bíblia a igreja indo lá para o céu, sendo arrebatada para o céu. Senão, não é um arrebatamento, são 2 arrebatamentos. Agora, aqui o propósito da grande tribulação, olha que interessante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel. E sobre a tua santa cidade. Primeiro, para extinguir a transgressão. Isso aqui não é para a igreja. A igreja já teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Segundo, para dar fim aos pecados. Ora, a igreja, de novo, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então, ela tem uma finalidade que é um momento probatório. E eu ainda insisto, na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu. E como o senhor já concordou comigo que lá Jesus promete levar para o céu, a minha pergunta é, em que momento ela vai para o céu? Pastor Edivaldo. Bom, vamos lá. Eu concordei com o senhor, entre aspas, né? Eu concordo com a citação que o senhor fez de João capítulo 14, versículos 1 a 3. Agora, o pastor Elias fala que não há versículo bíblico e que a melhor defesa é o pré-tribulacionismo. Fica difícil defender esse pensamento. E quem me conhece mais de perto sabe que o meu lema número 1 é o que a Bíblia diz. Porque às vezes a gente fica brigando, fica discutindo, conjecturando, tenta construir pensamentos teológicos, doutrinas aonde a Bíblia não fala. Então, assim, vamos deixar o que a Bíblia diz. Esse é meu lema número 1. Eu tenho até figurinha na minha igreja que fizeram com relação a isso. Então, o pastor Elias disse que não tem textos bíblicos. Bom, eu selecionei 3 versículos que mostram claramente a visão pós-tribulacionista. Eu quero ler para os irmãos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então, Mateus capítulo 24 é o sermão escatológico de Jesus. Na verdade, o sermão pega 2 capítulos, os capítulos 24 e 25, aonde os discípulos pegam na mão de Jesus e começam a mostrar a beleza do templo. Os discípulos falam, olha que pedra, que construção. E Jesus diz assim, não sobrará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma referência à destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 pelo general Tito, que seria imperador romano posteriormente. Então, Mateus 24, 21, Jesus faz menção da grande tribulação, dizendo que nunca houve, por isso que eu comecei fazendo aquela distinção entre tribulação e grande tribulação. Tribulação nós já estamos desde Gênesis 3, com a queda dos nossos primeiros pais. Mas a grande tribulação é um evento final para o futuro. O segundo versículo, que é Marcos 13, 19, é o texto paralelo do sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, 21 chama de grande tribulação. Marcos 13, 19, Marcos chama de tamanha tribulação. Está escrito assim. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Veja que ele usa essa expressão nunca, jamais, nem precisaria. Se ele dissesse nunca, nós já entenderíamos. Se dissesse jamais, também entenderíamos. Mas as duas expressões juntas é para enfatizar. Nunca, jamais. E finalmente, Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14 são palavras claríssimas favorecendo o pós-tribulacionismo. Apocalipse 7, versículos 13 e 14 dizem assim. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Então
Ele então me disse, o ancião, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, se nós pegarmos Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse capítulo 7, são versículos claríssimos que defendem o pós-tribulacionismo. A igreja será arrebatada no final, após a grande tribulação. Pastor Elias. Poxa vida, eu pensei, pastor Edivaldo, que seria mostrar um só versículo onde... Eu mostrei 3. Posso falar? Pode, desculpa. Eu pensei que o pastor ia mostrar um só versículo onde a Bíblia está mostrando a igreja passando pela grande tribulação. Esses versículos não servem. E eu vou começar pelo último. O senhor está me devendo uma coisa. Uma vez o senhor acredita que a igreja vai para o céu, e eu creio que o senhor acredita. Não é verdade? Que o senhor não acredita. Eu tenho aqui, olha, só de teólogos calvinistas aqui, olha. Para o senhor ter uma ideia, só para citar, eu tenho F.F. Bruce, eu tenho Calvino, eu tenho William Hendricks, eu tenho D.A. Carson e eu tenho A.T. Robertson. Abonando para o fato de que a igreja, que a promessa de Jesus é para a igreja ir para o céu. Agora, só que na visão pós, o senhor sabe, né, que a igreja não vai para o céu por ocasião do arrebatamento. E está faltando essa. Mas vamos deixar, depois o senhor vai ter tempo para mostrar isso daí, tá bom? Agora vamos para as passagens bíblicas e eu vou começar pela última. Esta última é um tiro no pé do pós-tribulacionista. Mas que tiro? Lá no texto diz o seguinte: quem são estes e de onde vieram? Aí um dos anciãos responde: estes são os que? Pode responder. Vem da grande tribulação. Pois é. Agora nós temos que examinar o texto grego. Até o ancião era pós-tribulacionista. Vamos ver, examinando o texto grego para ver se confere com o que o senhor está dizendo. Quem é a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, 9 a 17? Então, na sua visão, essa grande multidão é a igreja que vem. Mas olha só, se a grande multidão é a igreja, quando foi que ela subiu ao céu para que possa estar lá? Primeira coisa, que o senhor precisa mostrar a igreja subindo. Uma vez que na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, para que ela possa estar lá, ela tem que ter subido. Então, quando foi que ela subiu? Visto que depois da grande tribulação não tem arrebatamento para o céu. Então, já é um primeiro problema. Quando é que ela foi para o céu? Para que possa estar lá, uma vez que a igreja na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, não vai para o céu. Outro sim. Se a grande multidão é a igreja de Cristo, por que ali só aparecem os mártires precedentes da grande tribulação, como está claro no texto de Apocalipse 7, 13 e 14? E ainda outra coisa, vale salientar que não se trata de uma tribulação como a que passamos, mas de uma tribulação específica e atípica, a saber, a megalípsis. E complementando, e os demais que fazem parte da igreja que morreram desde os dias de Abel e que não são do mesmo período desses mártires, Apocalipse 7, 13 e 14. Por que eles não estão ali? Só os que saíram da grande tribulação. Se a igreja, como o senhor mesmo disse, é desde Abel até o dia do arrebatamento. Mas ali só está aparecendo os que vieram da grande tribulação e não da tribulação. Agora, um outro ponto. Aquele verbo ali, ele precisa ser analisado. No grego, não diz assim, estes são os que vieram ou os que vêm, mas os que estão vindo, porque o verbo ali é um particípio presente. E o particípio presente, ele tem uma ideia de uma ação contínua, de continuidade. Estes são os que estão vindo. Ora, como assim os que estão vindo? Até onde eu sei, no arrebatamento, a igreja será arrebatada como um todo e não por etapas, porque a ideia aqui é de continuidade, ou seja, esses que estão vindo da grande tribulação. Será que vai ser assim, slow motion? O arrebatamento leva um pouco, ou então por etapas, um pouco agora, um pouco depois e um pouco mais depois? Só que ainda fica o senhor mostrar para mim quando é que ela foi para o céu para que ela possa estar lá. Pastor Edivaldo. Muito bem, eu penso que o pastor Elias, ele é muito desonesto quando ele cita... Deixa eu só terminar. Desonesto? Pera aí, mano, a gente está debatendo como irmãos. Deixa eu terminar. Pera um pouquinho, deixa eu terminar. Tá apelando, né? Não estou apelando. O senhor cita autores calvinistas que são pós-tribulacionistas, pega textos, pega expressões para jogar os calvinistas contra os próprios calvinistas. Eu nem citei o que eles disseram.
Mas citou referências. Citei isso, então, mas isso, não disse isso o que é eles desonestidade intelectual. Nossa, olha, acho que Então, Não, mas aí, esse debate está pastor, caminhando para outro lado. É, ele eu está acho jogando que- os calvinistas contra os calvinistas. Isso não é legal, pastor. Por que não- Entende? mas por que Ele não é pega legal? trechinhos de calvinistas, os próprios calvinistas não concordam com o teu pensamento. Não. Vamos lá. Entende? Vou tentar não ser tendencioso. Ok. O Elias citou nomes, sem citar o que eles disseram, para dizer a seguinte coisa: esse pessoal crê que a igreja vai para o céu. Certo. Eu entendo que ele nem precisava ter citado, já que o irmão também diz que a igreja vai para o céu. Sim, Então ele o só está problema dizendo, é se que você não tivesse eu citado, eu ia citar fulano, Beltrano e Ciclano. Mas ele não citou. Agora, eu não sei se chamar de desonesto é uma coisa, talvez seja muito forte aqui Ok, nesse momento do debate. eu retiro o termo, mas não me soa algo agradável jogar calvinista contra calvinista. Eu acho desonestidade intelectual. Mas me perdoe pela expressão, pastor. De novo. Outra coisa, o pastor Elias disse que eu não cito textos. Eu citei 3. Quais mais que ele precisa? Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, Apocalipse capítulo 7. Quando a igreja vai para o céu? Eu queria só enfatizar, eu não faço essa distinção entre Israel e igreja. Para mim, a igreja é o Israel de Deus. Efésios capítulo 2 Paulo trata lá que Deus uniu de dois, judeus e gentios. Deus fez um só povo. Eu não faço distinção como o pastor Elias, que é dispensacionalista, faz. Ele cita Daniel para falar que está falando de Israel. Depois ele cita Mateus 24, ele vai dizer que é Israel lá. Eu não faço essa distinção. Mateus capítulos 24 e 25, no meu entendimento, a gente estuda isso na teologia, isso é perspectiva profética. Jesus pega a pergunta dos apóstolos e aquela pergunta ela tem um triplo cumprimento no meu entendimento. Quando Jesus fala do abominável da desolação, é uma referência a Antíoco Epifânio. Quase 2 séculos antes de Cristo. Depois, quando ele fala que não sobrará pedra sobre pedra, ele se refere a Antíoco Epifânio, depois se refere ao ano 70 com o general Tito, e ele diz, no Mateus 24, 22, ele diz, se aqueles dias, os dias da grande tribulação, não fossem abreviados, ninguém suportaria. Por causa dos eleitos, ele vai abreviar tais dias. Então, talvez nós não estejamos indo na mesma direção, porque eu não faço essa distinção que o pastor Elias faz de Israel e igreja. Para mim é uma coisa só. Quando Zaqueu se arrependeu lá, ele diz, olha, verdadeiramente esse aqui é filho de Abraão. Então, Israel e igreja é uma coisa só. O texto de Daniel, citado aqui no programa, e o texto de Mateus, eu não consigo separar Israel e igreja. Okay. Peço desculpa ao Elias, pastor Elias, pela expressão, mas os textos que ele cita lá, que ele pediu, eu citei 3, se não serve, então não sei o que fazer. Elias. Me perdoe, pastor. Você está perdoado no atacado e no varejo, mas o nosso diálogo continua, viu, pastor? Pastor, ainda eu insisto, o senhor está faltando me dizer quando é que a igreja vai para o céu por ocasião do arrebatamento, porque na visão pós, ela não vai para o céu. Então, para Apocalipse 7, 13 e 14, ser a igreja, aquela grande multidão, é importante que o senhor mostre quando é que ela foi. E isso não tem como o senhor provar depois da grande tribulação. E eu vou continuar nesse texto, seguinte. Em Apocalipse 7,14, de acordo com o grego, desculpa, os mártires... o 7,9 não responde para o senhor? Não, porque faz parte da mesma perícope. Nações, tribos, faz povos. parte da mesma perícope. Olha, em Apocalipse 7,14, de acordo com o grego, os mártires não vieram da grande tribulação e nem vêm. Mas estão vindo. Há uma ação continuada, dando a ideia de que eles estão chegando pouco a pouco do martírio da terra. Logo, não pode ser a igreja, pois ela subirá de uma só vez com Jesus. Olha o que o texto de grego diz, ó. Hoi, erhomenoi ectes tlipsios tes megales. É um particípio presente em voz média com a ideia de uma repetição contínua. Logo, a tradução é: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Em outras palavras, não são pessoas com corpos glorificados, mas sim as almas dos mártires que estão chegando à medida que estão sendo martirizados. A primeira cena ocorre em Apocalipse 6, 9 a 11.
A segunda em Apocalipse 7, 9 a 17. E a terceira em Apocalipse 20, versículo 4, quando todos serão ressuscitados com corpos glorificados. Eu vou deixar aqui uma perguntinha para o pastor. Como o pastor harmoniza essa promessa de Jesus de nos levar para o céu? Deixa eu só entender, Elias. Você está defendendo que esse texto acontece concomitantemente com a grande tribulação. Então, enquanto a grande tribulação... Deixa eu só entender. Enquanto a grande tribulação está acontecendo lá embaixo, aqui na Terra, o pessoal está sendo martirizado e levado e subindo para o céu. Estão morrendo, né? Esses mártires, eles são cristãos. Está no texto. São pessoas que... Se eles são cristãos, uma pergunta. Se eles são cristãos, não são a igreja? Pois é que nós temos um conceito de igreja. Eu entendo, por exemplo, que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos farão parte da igreja. Só que no arrebatamento todos subirão de uma vez. Não será por etapa, por exemplo. Não. Tô falando igreja de Cristo mesmo, porque lavaram no sangue do Cordeiro, diferente de Abraão. E não, Abraão também, porque Abraão, ele morreu pela fé nos méritos de Cristo, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Minha pergunta, né? Entendi sua pergunta. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, portanto, todos eles são salvos pelos méritos de Cristo. Eu creio que o senhor também concorda com isso. Sim. Tá certo? Eu também concordo. Então tá bom. Por isso que eu disse o senhor também, né? Porque eu sei que você concorda. Então perceba que essas pessoas estão vindo pouco a pouco, é uma ação continuada. Só para complementar aqui, então, o grego diz, roi homenoi ectes lipsios tes megales, um particípio presente em voz média com a ideia de uma repetição contínua. Logo, a tradução é, estes são os que estão vindo de grande tribulação. E como eu apresentei, são algumas etapas. Estes que estão aqui em Apocalipse 7, 9 a 17, é o mesmo grupo de Apocalipse 6, 9 a 11, 7, 9 a 17, e a terceira em Apocalipse 20, versículo 4, quando todos serão ressuscitados com corpos glorificados. Agora, a minha pergunta para o senhor, eu volto com ela. Como o pastor harmoniza essa promessa de Jesus de nos levar para o céu, com a visão pós, onde a igreja não vai para o céu por ocasião do arrebatamento, Ora, se ela não vai para o céu por ocasião do arrebatamento, como é que o senhor harmoniza João 14, 1 a 3 com esta questão? Afinal de contas, quando é que a igreja vai para o céu? Quando é que ela será arrebatada? No arrebatamento ela vai para o céu? Só explica. Depois da resposta a gente vai para o intervalo. Pastor de volta. Ok, quando que a igreja será arrebatada? No final da grande tribulação. Eu entendo que ainda faltam alguns episódios, alguns eventos antes da vinda de Jesus. A apostasia, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 2. Segundo aos Tessalonicenses. Segundo, obrigado. O aparecimento do anticristo, a grande tribulação, e aí no final da grande tribulação a igreja vai para o céu. Eu concordo com João capítulo 14, na casa... Quer dizer que no final da grande tribulação a igreja... Ela vai para o céu. No final da grande tribulação. A igreja vai para o céu. Só um minutinho. Eu tô tentando não te cortar mais. Quem diz que a igreja não vai para o céu é o Senhor. É isso, quem diz é o Senhor. Então aqui, voltando para Apocalipse capítulo 7, e pegando o pensamento do pastor César, eu entendo que a igreja está aqui claramente. Apocalipse não pode ser uma referência apenas aos judeus e a Israel, porque o texto fala de nações, de etnias, de povos, não tem como ser. Então, Apocalipse 7, 9 diz... Depois destas coisas, na verdade, Apocalipse 7, ele precisa ser entendido à luz de uma pergunta final do capítulo 6. Apocalipse 6, 17, depois do sexto selo, que é um grande terremoto, onde o sol se tornou negro como saco de crina, etc., Apocalipse 6, 17 diz assim, porque chegou o grande dia com letra maiúscula, o dia da segunda vinda de Jesus, da ira deles, e quem é que pode subsistir? Aí o capítulo 7 vai responder, quem pode subsistir é a igreja. A igreja, como o Israel de Deus, a igreja pode. A igreja, versículos 1 a 8, a igreja da perspectiva de Deus, os 144 mil selados, que para mim aqui não é Israel, é a igreja, porque se fosse levar literalmente, está faltando 2 tribos aqui de Israel. Então, o capítulo 7 é uma resposta do último versículo do capítulo 6. Quem é que vai aguentar a ira de Deus? Aí o capítulo 7 responde, a igreja da perspectiva de Deus, os 144 mil, e a igreja da perspectiva de João, porque João não sabe quantas pessoas são. Deus sabe, são 144 mil. 2 Timóteo 2,19, Paulo diz, Deus conhece todos quantos lhe pertencem. Aí vem o versículo 9, finalmente.
Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, aqui não pode ser Israel, no meu entendimento. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Finalmente vem a pergunta do ancião: quem são eles? De onde ele vem? E o próprio ancião, pós-tribulacionista, né, diz: eles vêm da grande tribulação. Bom, pastor Edivaldo, eu achei interessante a sua argumentação, mas ela, primeiro, o senhor criou um espantalho, um homem de palha, né, um strawman. Eu não afirmei em momento algum que aquela grande multidão é Israel. Isso aí foi por sua conta e risco, né? Eu creio que ali é mescla de povos, porque, exemplo, aqui, no período da grande tribulação, haverá gentios, haverá também judeus. Os que receberem a Cristo como Senhor e Salvador, receberão a salvação. Agora, o senhor veja bem, no período da grande tribulação, acho que o senhor crê que haverá salvação. O senhor crê que não acredita, não Sim, terá? sim. Pois é, haverá salvação. E essa salvação... Sim, porque a igreja estará aqui. Ele é pós, então A igreja vai estar estará tudo aqui, funcionando. o Espírito Santo está aqui, está tudo funcionando. Então, agora eu creio que haverá salvação, não pelo fato da igreja estar aqui, mas porque se a igreja está aqui cumprindo o seu papel como evangelizadora, qual o motivo de Deus enviar 3 anjos para pregar o evangelho para as pessoas se salvarem no período da grande tribulação, uma vez que a igreja está fazendo esse papel? Então eu acho que é meio assim, o argumento é meio contraditório. 3, não um só, 3 anjos Quais, pregando. Onde? Mostra na Bíblia, pastor. Tá, eu vou mostrar. Calma. Tô calmo. Calma. Não só 3 anjos, as 2 testemunhas também, viu? Estarão pregando, viu? As 2 testemunhas. Agora vamos tirar as 2 testemunhas que são seres humanos, né? Mas vamos deixar os 3 anjos que eu acho que... É a igreja para mim. Então, para você, né? Então quer dizer que só terão 2 pessoas aqui que vão morrer e depois serão arrebatadas no meio da grande tribulação. Olha que incrível, hein? Olha a contradição. Então, o seu argumento está se complicando a cada momento. Agora, outro tema que o senhor disse que a igreja, ela irá para o céu depois da grande tribulação. O senhor é meio pós e meio pré. Por quê? A visão pós, o seu argumento, ele é contraditório. Posso pedir um favor? Conclui aí, Elias. Isso, Fala então, mas ele não deixa concluir. E deixa a minha. Mas a sua já foi expressa aqui, eu estou trabalhando em cima dela. Você chamou eu de espantalho. O seu argumento é um espantalho que o senhor criou, que o senhor disse que aqui não é Israel. Eu não disse que é Israel. Isso chama-se espantalho. Eu não terminei. Eu não terminei, ele me interrompe, ele não deixa eu terminar. Vamos lá. Então, pera um pouquinho, olha, eu tenho que contra-argumentar o que ele disse aqui, porque o argumento dele é furado. É que você tá falando há 4 minutos e não... E não falou nada. Eu voltei 40. Não, comecei agora. Então, mas passou 4 minutos e 40. Ele falou quase 10. Eu tô te agredindo, não, eu agredi o seu argumento. Eu não falei em nenhum momento contra você e não te interrompi. Olha só, ele afirma que a igreja vai para o céu. Só que não existe um só pós-tribulacionista, e eu vou citar um para você clássico, chama-se Millard Erickson. Por favor, leia a obra dele, que o senhor vai ver que nessa visão pós, a igreja não vai para o céu. E não tem nenhum pós-tribulacionista mostrando a igreja indo para o céu. O senhor é o primeiro, portanto, algo sui generis. E olha, só para concluir, depois eu concluo, vai, já que eu falei demais, então... Não, pode concluir, pastor. Posso concluir? Já ficou 4 minutos, me ofendeu. Pode concluir. Meu Deus, vitimismo agora? Oh my God. Então vamos lá, já que o senhor quer que eu conclua, o senhor precisa mostrar um texto bíblico, a igreja indo para o céu. Olha, Jesus prometeu levar a igreja para a casa do Pai, tá? E isso daí, F.F. Bruce, ele diz que a casa do Pai, a casa do meu Pai, obviamente não é a terra. É o lar celestial para onde Jesus está indo, onde sua gente também tem um lugar prometido. Calvino, no seu comentário de João, Calvino, ele entende que a casa do Pai é o céu para onde ele estava indo e depois voltaria para buscar os seus. William Hendricks, ele diz, sem a morte de Cristo e da obra do Espírito Santo, não haveria lugar para os discípulos nos céus. A casa do Pai está nos céus. Tem muito mais, mas depois eu concluo. Pastor Edivaldo. Bom, o pastor Elias, ele já faz essa pergunta para mim desde julho, meados de julho, quando nós fomos numa outra emissora. Ele faz essa pergunta há 5 meses. Eu já respondi a pergunta. Mas agora eu vou mostrar mais um versículo. Ele não vai acreditar.
É igual Jesus falou para Pilatos, né? Para os judeus. Você é o rei? Eu já falei, vocês não acreditam. Mas vamos lá. Primeiro aos Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17, sobre o arrebatamento, a igreja indo para o céu. Bom, ele quer versículo, eu já citei 3, eu vou citar mais um. Ele vai dizer que meu argumento é espantalho, mas vamos em frente. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu citaria esse versículo, pastor César. Ok. Pastor Elias Soares. Pois é, por isso que eu digo que o seu argumento é meio pós e meio pré, porque não existe nenhum pós-tribulacionista na face da terra que faça essa sua leitura. Eu penso que faltou ler um pouquinho mais a respeito do pós-tribulacionismo, porque o pós-tribulacionismo não defende isso. Agora, o senhor está defendendo isso? Em que momento, quanto tempo então a igreja ficará lá no céu e quando que será o estabelecimento do milênio, pastor Edivaldo? Ele é milenista. Sim, mas quando é que a igreja... porque Jesus voltará aqui para fazer juízo contra as nações e tudo mais. Porque veja bem, no arrebatamento da igreja, presta atenção. Aqui não está dizendo que Jesus será visto. Lá em Apocalipse capítulo 7, eis que é vindo com as nuvens e todo olho o verá. Esse arrebatamento é um rapto, é num piscar de olhos, é num átomo, é algo imperceptível, conforme o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Perceba aqui, Noé e sua família foram para dentro da arca sem serem vistos por ninguém. Ló foi retirado com a sua família lá de Sodoma sem ser visto por ninguém. O arrebatamento será num átomo, será muito rápido e ele será pré-tribulacional. A Bíblia não mostra, depois da grande tribulação, a igreja sendo arrebatada. Esse arrebatamento que Paulo está falando, ele é antes da grande tribulação e não depois. Agora, se ele é depois, quando é que será o estabelecimento do trono do julgamento dos 12 tronos para julgar Israel? Quando será o estabelecimento do milênio e tudo mais? Bom, como milenista, eu entendo que nós já estamos no milênio. O milênio, no nosso entendimento da Igreja Presbiteriana, é um período de tempo que compreende da primeira à segunda vinda. Não há nenhum versículo nos evangelhos, nenhum versículo nas cartas paulinas e nas cartas gerais, nem por inferência falando de um milênio aqui na Terra. Você só tem Apocalipse capítulo 20, um texto metafórico, simbólico, onde os números eles mais representam do que falam da sua literalidade. Então nós já estamos no milênio. Quando é que a igreja vai para o céu? Quando vier, Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses 2, quando vier a apostasia, quando se manifestar o filho da perdição, o anticristo, ele traz a grande tribulação e Jesus volta. Ok. Aí ela fica no céu quanto tempo? Para sempre, não tem aquela história não desce não é? Eu não encontro um versículo na Bíblia que fala que ele vai ficar 7 anos, depois vai voltar. Onde tem esse texto, Elias, que a igreja fica 7 anos? Não, eu queria saber... Eu que te peço. Não, mas eu não falei em momento algum quanto tempo. Se eu estou perguntando para o senhor. Não, você queria... Quanto tempo? Ok. Para quanto tempo? Isso. Quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre, eternamente. Lá no céu? No céu. E aí haverá novo céu e nova terra? Quando é que é isso? Sim, será novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 20, há o grande julgamento. E onde que vai acontecer isso? Julgamento. Nem no céu, nem na terra. Onde que será? O julgamento será depois da segunda vinda de Jesus. Esse onde vai ser? Esse julgamento de Apocalipse 20, para mim, é o mesmo de Mateus capítulo 25. Tá, e onde que vai ocorrer? Vai acontecer no céu e aí Jesus... E os ímpios vão subir até o céu, então, para ser julgados? Sim, todos vão ser julgados. Mesmo os ímpios. Só. E onde o senhor tem esse versículo que o ímpio vai subir no céu para ser julgado? E aonde tem um versículo que fala de 7 anos? Mas primeiro o senhor precisa... a questão aqui não são 7 anos. A questão é saber onde há esse texto bíblico. Eu estou tentando aqui fazer com que um espere o outro. Tá difícil. Nem sempre eu consigo. Então, vinheta de considerações finais, cada um tem 1 minuto. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, eu comecei com quem?
Com Elias. Começou Elias, comigo, tem um minuto pra terminar. É, Um veja de bem. relógio pra falar tudo que você precisa, tá? Até... Tudo. então eu não vou falar Olha o nada. relógio. Então, é o relógio. Tá certo. Bom, como vocês puderam ver, a saída do pastor Edivaldo para essa grande surpresa é falar contra o próprio argumento dele, porque não existe um pós-tribulacionista que mostra a igreja indo para o céu no arrebatamento da igreja. Isso foi uma criação dele agora. Não tem miliardérico, não tem um. Eu gostaria que ele me mostrasse alguém mostrando que depois da grande tribulação a igreja vai para o céu. Primeiro, que não tem a Bíblia. Segundo, que não tem nenhum teólogo calvinista ou qualquer posição mostrando isso. Bom, pessoal, rapidamente, deixa eu aqui apresentar para vocês a nossa literatura. O livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, são 59 temas. Temos ainda o volume Perguntas Difíceis de Responder, volume 2, com 75 temas. O volume 1, que eu não trouxe, com 36 temas. O Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. E mais um curso de hebraico para você aprender a ler, escrever e transliterar. Acompanhe uma Bíblia hebraica com o Rabino narrando toda a Bíblia de Gênesis até Malaquias. Tem 12 videoaulas para você. Tudo isso, só para você ter uma ideia, de mais de R$1.200 por apenas R$480 com frete incluso. O frete é grátis, R$480, um curso de hebraico, dicionário, volume 1, volume 2, volume 3, o frete é grátis. 0 operadora 11 946263000, 0 operadora 11 949016633. Pastor Elias, desculpa. Pastor Edivaldo, suas considerações finais. Ok, pastor César, eu queria fazer as considerações rapidinho e também fazer duas divulgações. Eu entendo que o pré-tribulacionismo é a posição majoritária da igreja evangélica brasileira. Entendo também que defender que a igreja será arrebatada antes é uma posição mais confortável, mais aceitável, mais palatável para uma geração de um evangelho light que tem sido pregado por aí. No entanto, apesar de ser mais confortável, mais aceitável, eu não encontro fundamentação bíblica para tal, diante dos versículos que eu apresentei. A igreja é uma igreja sofredora desde Abel. Então eu entendo que o pós-tribulacionismo faz mais justiça com a Bíblia e com a história. Obrigado, pastor Elias, Deus abençoe. Eu que agradeço. Bom, me comportei direitinho, né, Elias? Não Muito sei. oportuno. Aqui deu no finalzinho, Foi mas só uma se segurou. foi só uma pergunta que você não respondeu, mas tá bom, me segurei. Você esperava que eu ia ser mais tendencioso? Ia não. ser mais tendencioso. Só ficou uma E você foi perguntinha privilegiado, teve sem 2 Mas minutinhos. ele é pós, viu? Claro, claro. Hoje houve conversão nesta casa. Exatamente. Vamos lá.